Caros estudantes, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa terceira aula sobre a indústria. Na aula passada, nós tentamos trazer alguns aspectos ligados aos fatores da localização da indústria que muitos autores apresentam, tendo em conta uma base de mínimo custo e maximização dos lucros. Agora, hoje vamos trazer de forma mais prática até que ponto estes fatores influem na localização das indústrias através de alguns pressupostos teóricos. Nós sabemos que, do princípio, existiram, de facto, alguns autores, alguns pensadores que traziam uma perspectiva de racionalidade econômica ligada, sobretudo, à minimização dos custos e maximização dos lucros. É verdade que alguns deles não se preocupavam muito com a questão da com a questão da minimização dos custos e olhavam apenas a possibilidade de existência de maior lucro, como podemos ver nos primeiros nomes sonantes em relação a isto. Trata-se, numa primeira fase, de uma tendência de explicação de localização, tendo em conta as questões ligadas à atividade agrícola. E nós encontramos nomes como von Thune, Alfred Weber, Auguste Losch e Walter Isard. É verdade que nós não vamos fazer referência a todos estes. A nossa concentração irá muito mais para Alfred Weber, que é mais ou menos a pessoa que traz a teoria de localização do mínimo custo da atividade industrial. É verdade que os outros autores trouxeram outras perspectivas clássicas da localização. Então, neste contexto, nós entendemos, por exemplo, que para o caso de Thune, ele desenvolve um modelo matemático que estava ligado à atividade agrícola. O que ele nos apresenta? Tenta trazer mais ou menos como é que seria a distribuição da atividade agrícola, tendo em conta a questão do mercado e dos custos dos transportes. Então, ele separa, por um lado, os centros urbanos e os centros de produção agrícola. Então, para isto, era necessário que, para que haja um nivelamento e uma melhor localização da atividade industrial, era necessário que os agricultores tivessem uma compensação em termos dos custos ligado à localização ou dos centros urbanos, assim como do centro de produção agrícola. Então, ele traz mais ou menos uma espécie de análise entre o mercado, que são os consumidores, os próprios consumidores dos produtos, e os produtores dos produtos. Automaticamente, por causa da questão do transporte, o consumidor dos produtos teria um valor mais acrescentado em relação ao local onde os produtos são produzidos, os centros agrários. Então, ele traz esta perspectiva de maximização da renda, sobretudo para parte dos produtores, e respondida basicamente na questão da localização da atividade agrícola. E para além disto, nós temos também referência de outros, como por exemplo o Catelon, que traz uma perspectiva mais ou menos econômica da circulação monetária. Ele tenta explicar uma renda diferencial da localização, considerando também os custos de transporte. Então, este é um fator não menos importante, porque se nós formos analisar, grosso modo, dos autores do passado, eles apresentavam todas as situações de localização de alguma firma ou de uma atividade econômica, respondendo basicamente a aspectos ligados aos transportes. Para além disso, nós encontramos já a teoria de Alfred Weber, que traz mais ou menos a teoria clássica de localização. É verdade que todos esses autores são considerados teóricos clássicos da localização, mas Alfred Weber, que é a nossa concentração maior para esta aula, traz a teoria de localização do mínimo custo, que nós vamos muito bem desenvolver esta teoria. Então, ele, em seus trabalhos, mostra uma referência de melhor localização da indústria. Ele traz algumas indagações, algumas perguntas sobre a localização
do mínimo custo. É verdade que, para além deste autor, nós falamos, por exemplo, de Augusto Losch, que trouxe também algumas perspectivas no que diz respeito à localização da atividade industrial. É verdade que este teórico, o Losch, ele apresenta uma perspectiva de crítica ao modelo elaborado por Weber. Por quê? Primeiro, é que ele tenta trazer uma localização e ele diz que não é o fator localização da indústria que deve ser considerado como chave para o fluxo da economia. Então, a melhor localização não teria, de facto, um papel muito importante, segundo este crítico. Ele introduz uma espécie de um novo conceito que é a demanda. E ele traz mais ou menos a perspectiva da curva da demanda das pessoas que procuram, por exemplo, um determinado produto, que esta demanda ia depender muito bem das necessidades, ia depender daquilo que as pessoas procuram ter acesso e não exatamente de uma localização. Então, em outras palavras, podemos dizer que o Locher traz uma perspectiva de uma concorrência monopolista em contradição a uma concorrência perfeita que este autor, o Alfred Weber, assim como o Van Thun, traziam. E para Locher, a localização deve buscar maior lucro possível e não deve se centrar no menor custo de produção. Então, voltamos a encontrar o que eu afirmava no início, que nem sempre os autores tomavam em consideração o mínimo custo de produção e maximização dos lucros. Outros, como Locher, preferiam que quanto mais possível for o ganho em termos de lucros, então esta seria a localização ideal para uma firma ou para uma atividade industrial. Então, voltando para as ideias do Weber, nós temos a entender que o Weber cria um modelo de teoria de localização. Então, a pergunta que ele colocava é até que ponto a localização de uma indústria pode ser explicada por fatores específicos. É verdade que ele, nesta teoria de mínimos custos, apresenta-nos alguns fatores de referência, a destacar a questão da mão dos transportes, a questão das matérias-primas e o mercado consumidor, como aspectos chaves que entram nesta teoria. O custo dos transportes, por um lado, ele aumenta o preço, aumenta a distância e as características, por exemplo, também das matérias-primas, tem algumas situações de peso e volume que nós poderemos analisar de forma mais específica nas suas particularidades para a concepção deste modelo do Weber. Quais são as particularidades que o Weber apresenta na sua base teórica? Bom, parte do princípio de que há uma localização fixa do mercado. Este é o primeiro ponto. Então, os produtos são transformados e são levados para um mercado fixo que se localiza num determinado ponto. E também parte do princípio que as matérias-primas são localizadas em determinados pontos. Este é um segundo princípio. E a localização da oferta de mão de obra também é dada, que esta mão de obra que funciona como mecanismo de transformação das matérias-primas. Então, olhando só para o mercado ou para as matérias-primas, vamos entender que existem algumas particularidades específicas que estas matérias-primas podem nos trazer. Numa situação prática, a teoria do Weber, nesta questão, ele apresenta-nos um triângulo de localização das matérias-primas. Então, ele parte do princípio que nós teríamos duas localizações de matérias-primas, uma no ponto A, outra no ponto B. E nenhuma delas coincide com o local de consumo. Então, entre esse lugar, nós teríamos um ponto C, que é o lugar do mercado consumidor. Então, estas matérias-primas, elas podem ser brutas, elas podem ser pré-elaboradas. Nós sabemos que as matérias-primas, algumas delas aparecem não processadas e há outras que são processadas, mas que funcionam como matérias-primas para as outras indústrias. Então, se nós localizamos uma matéria-prima A num determinado ponto e localizamos uma matéria-prima B num outro ponto, então nem o ponto A nem o ponto B
é o local onde estas matérias vão ser consumidas, ou depois da transformação serão consumidas. Então é preciso se percorrer uma distância para atingir o mercado consumidor. Então, perante esta situação, onde é que deve se localizar a indústria? No ponto da matéria-prima A, no ponto da matéria-prima B ou no mercado consumidor? Então, ele traz-nos esta perspectiva a partir do triângulo locativo. Então, os aspectos que fazia referência, nós dizemos que a matéria-prima A está num determinado ponto e não coincide com a localização do mercado consumidor, assim como acontece com a matéria-prima B. Então, como encontrar um ponto central de localização do mínimo custo? Então, há um terceiro ponto que ia aparecer, que é neste caso o ponto P, que resulta do encontro mínimo entre a localização da matéria-prima A, a localização da matéria-prima B e o mercado consumidor, tendo em conta as distâncias de separação. Nós temos a distância 1 que separa o local da matéria-prima A da matéria-prima B, e temos a distância 2 da matéria-prima B até o mercado consumidor, assim como a distância 3. Então, era necessário fazer-se um cálculo geométrico para se encontrar uma interseção do ponto P. Isto acontece através das áreas de atuação, como podemos ver neste slide aqui. Nós temos aqui a representação das matérias, tal como tínhamos aqui neste primeiro triângulo da localização das matérias. Agora, como encontrarmos o ponto P? O ponto de atuação da área da matéria-prima A, ela apresenta uma perspectiva circular. Então, o círculo ou do espaço de atuação onde se encontra a matéria-prima A faz alguma interseção entre também o círculo de atuação do mercado consumidor, assim como da matéria-prima B. Então, este ponto P constituiria, de facto, o ponto de localização mínima da atividade industrial ou da firma. Agora, nós estamos a olhar aqui proporções geométricas. Agora, do ponto de vista prático, como é que nós podemos determinar este ponto, tendo em conta as características específicas das matérias-primas, as distâncias que separam as matérias-primas entre elas ou do mercado consumidor? Então, ora vejamos. O EBA ele apresenta que os custos que variam especialmente são os de transportes. Portanto, a firma deve localizar-se de forma a minimizar. E também estes custos proporcionais ao peso das matérias-primas, as distâncias que separam, também têm alguma influência. E depois, tem a questão também da localização do mínimo custo ideal, que seria, de facto, neste ponto de interseção entre estes três fatores essenciais para a localização da atividade industrial. Então, como é que nós vamos olhar para estes aspectos todos? Bom, tínhamos que olhar um pouco para as particularidades específicas, tanto das matérias-primas, que tem a ver com a relação entre massa e volume, que é, neste caso, nos dado como densidade das matérias-primas. O que é isto de densidade das matérias-primas e a sua variação? Bom, veja já que nós temos um grande volume das matérias-primas, mas que tem uma massa reduzida, isto é, tem um peso reduzido. Então, este caráter oneroso da matéria-prima influencia, de facto, nas modalidades de transporte. Há casos que nós precisamos de um transporte que vai nos carregar muita carga, mas com pouco volume. A semelhança, a título de exemplo, nós quando carregamos, por exemplo, um ferro, o material de ferro, e ele não ocupa muito volume, mas tem muito peso. É diferente quando nós carregamos, por exemplo, um caminhão cheio de algodão. O algodão tem mais volume, mas tem menor peso. Então, este caráter oneroso. Então, é preciso entender quanta carga nós vamos transportar, por exemplo, de um ponto para um outro ponto. E também, a questão do peso, que é a massa das matérias-primas e suas modalidades de aproveitamento. Veja já que no processo de transformação da atividade industrial, o peso inicial da matéria-prima não é o peso final que nós temos no produto final. Isto é, uma matéria-prima pode participar através de uma percentagem para a produção de um determinado bem. A título de exemplo, quando nós estamos na mineração, as pessoas que andam atrás
de vários compostos que estão lá dentro de alguns minerais, carregam consigo maiores volumes e muito peso, mas a parte que é aproveitada não é toda. Existe uma pequena parte que é aproveitada. Então, todo aquele peso foi carregado para o centro de transformação industrial e não serviu, foi desqualificado. Então, é mais ou menos isso que nós temos que tomar em consideração, o caráter oneroso da matéria-prima, de tal sorte que a matéria-prima ela pode participar em alguma percentagem, mas também pode ser reduzida alguma percentagem no processo de transformação. Se nós queremos produzir o tecido a partir de algodão, nós carregamos uma quantidade maior de algodão, mas nem todo o algodão será necessário. Se nós queremos, por exemplo, trazer o arroz da machamba, carregamos quantidades muito elevadas do arroz bruto, mas depois do descasque há uma parte que desaparece. Então, assim vai acontecendo com tantos outros bens que são produzidos. Depois, um outro aspecto não menos importante é a localização das matérias-primas e o mercado consumidor. Então, é preciso haver uma situação de entender-se o distanciamento. Qual é a distância maior que nós temos entre as matérias-primas ou entre as matérias-primas e o mercado consumidor? Que nós, a partir disso, podemos fazer uma relação quantificada e comparativa dos custos. Dizermos, por exemplo, se nós colocássemos a nossa atividade industrial no ponto da matéria-prima A, por exemplo, o X, e seria mais oneroso que colocar a indústria no mercado consumidor ou no ponto da matéria-prima B. Em termos práticos, vamos entender o que isto significaria. Bom, voltando para a questão, nós temos a matéria-prima A, matéria-prima B, depois temos o mercado consumidor. E as distâncias são estas que nós fizemos referência lá no início. Então, em termos de dados, a matéria-prima A, uma suposição que nós temos 10 toneladas. E a matéria-prima B, que é esta matéria-prima B, 5 toneladas. Então, é preciso entendermos quanto é que nós temos como produto final. Então, numa situação como esta, em que não existe perdas, não existe nada, então é só associarmos a matéria-prima A e a matéria-prima B, teremos 15 toneladas como nosso produto final. Agora, o produto final, se nós colocarmos a indústria aqui, o produto final, de fato, vai estar aqui, vai ser processado aqui. Automaticamente teremos que transportar a matéria-prima A até ao ponto B. Se nós colocarmos a indústria no ponto da matéria-prima A, automaticamente teremos que transportar a matéria-prima B, 15 km, até ao ponto A e depois transportarmos o produto final até ao mercado consumidor. Mas se nós colocarmos a indústria no mercado consumidor, automaticamente o produto final será transformado aqui. Então não haverá necessidade de carregar esse produto final. Só vamos carregar a matéria-prima B bruta num percurso de 20 km até o mercado consumidor e depois levarmos também a matéria-prima B num percurso de 30 km até ao mercado consumidor. Então, depois vamos tentar entender a multiplicação entre o carregar a matéria-prima B e caminhar 30 km até o mercado consumidor e carregar a matéria-prima A, caminhar 20 km até o mercado consumidor. Quanto é que isto nos daria em termos de custo, tendo em conta estas distâncias? E se nós colocarmos a indústria no ponto da matéria-prima A, teríamos que carregar a matéria-prima B para este ponto e levarmos o produto final para o mercado consumidor, porque o ciclo é este. Então, vamos entender quanto custa fazer isto. Então, é isto que nós precisamos entender e fazer. Então, em termos práticos, voltando para este exemplo, vamos entender que se nós temos a indústria no ponto da matéria-prima A, automaticamente teremos que carregar 5 toneladas, que é a matéria-prima B vezes a distância 1. Matéria-prima B vezes a distância 1. Então, teremos aqui o ponto de transformação. E depois carregamos o produto final vezes os 20 km. Produto final vezes distância 2. Até chegarmos ao mercado consumidor. Então, automaticamente, em termos práticos, teríamos 15 km, aliás, 5 toneladas, que é a matéria-prima B, vezes 15 km, mais produto final, que são 15 toneladas, vezes 20 km. Então, teríamos associado, se colocássemos a indústria
no ponto da matéria-prima A, teríamos 35 toneladas por quilômetro. 375, desculpa, toneladas por quilômetro, em termos de peso e distância, custo de transporte e das matérias-primas. E se nós saíssemos da matéria-prima A, já temos o total que é este. Vamos para a matéria-prima B. Se colocássemos a indústria na matéria-prima B, que é este ponto, o que teríamos que fazer? Transportávamos a matéria-prima A para o ponto B, que são 10 toneladas no seu peso bruto, vezes 15 km até o ponto B. E depois, o produto final transformado aqui, que são 15 toneladas, vezes 30 km até o mercado consumidor. E automaticamente matéria-prima A vezes distância 1, que é esta aqui, mais produto final vezes distância 3, teríamos 600 toneladas por quilômetro. 600 toneladas por quilômetro é mais que 375 toneladas. Até aqui o mínimo custo está neste ponto. E vamos para o terceiro caso, que é o mercado consumidor. Como é que seria? Se nós temos aqui o mercado consumidor, que é o ponto C, automaticamente tínhamos que transportar a matéria-prima A na sua total dimensão, que são 10 toneladas, vezes a distância daqui até o mercado consumidor, que são 20 km, e a matéria-prima B, que são 5 toneladas, 5 toneladas vezes 30 km, que temos aqui. Automaticamente teríamos 450 toneladas por quilômetro. Então, no ponto A, nós percebemos que temos 375 toneladas, e no ponto B temos 600 toneladas, no ponto C, 450 toneladas por quilômetro. Automaticamente, a nossa localização do mínimo custo para esta indústria, tendo em conta estas particularidades todas, matéria-prima, peso das matérias-primas, transportes, sobretudo, e a localização do mercado consumidor seria no ponto A. Agora, vamos para um outro exemplo prático em que as matérias-primas respondem ao caráter oneroso, isto é, as matérias-primas passam por um processo de transformação e perdem peso e volume. O que nos interessa, acima de tudo, é o peso e não o volume. Olhando para isto, vamos tomar em consideração o mesmo exemplo que para a produção de um bem são necessárias 10 toneladas. 10 toneladas de matéria-prima A, aliás, de matéria-prima B, desculpa, deveria ser matéria-prima A. Então, que participa, aqui deveria ser a matéria-prima A, vamos desculpar, que participa em 40% do processo de produção. Quer dizer que se ela participa em 40%, automaticamente ela perde 50%, 60% de peso. E 5 toneladas de matéria-prima B com desperdício de 60%. Tem desperdício de 60%, automaticamente esta matéria-prima participa em 40% do processo de produção. Então, nós queremos identificar a alocação do mínimo custo. Então, vamos para isto. Primeiro, temos a matéria-prima A 10 toneladas, matéria-prima B 5 toneladas. Produto final. Dissemos que a matéria-prima A, ela participa em 40%. Okay? Participa em 40%. E a matéria-prima B perde 60%. Tem um desperdício de 60%. Automaticamente, ela participa também em 40%. Então, vamos somar 40% da matéria-prima A mais 40% da matéria-prima B. É preciso entender muito bem esta linguagem. Então, 40% da matéria-prima A, 40% de 10, nós temos 6. E 40% de 5, nós temos 2. Automaticamente, temos 6 toneladas de matéria-prima total. Agora, este é o nosso produto final, que vamos trabalhar com ele para estes cálculos. Então, o resto é a mesma coisa que nós fizemos. Se nós colocarmos a indústria no ponto A, automaticamente teremos que levar a matéria-prima B para o ponto A e o produto final de 6 toneladas para o mercado consumidor, que é isto que nós fizemos aqui. E encontramos aqui 195 toneladas. Se nós tivermos que colocar a indústria no ponto B, temos que transportar a matéria-prima A para o ponto B e o produto final para o mercado consumidor. E nós temos aqui o nosso resultado, 330 toneladas. E automaticamente, quando nós temos a indústria no ponto C, que é o mercado consumidor, teremos que transportar, em parte, a matéria-prima B no estado bruto para aqui, e a matéria-prima A e a matéria-prima B também no estado bruto até o mercado consumidor. E automaticamente, aqui no mercado consumidor é onde acontece a transformação. Estas 6 toneladas de peso do produto final não
serão transportadas a nenhum sítio porque serão servidas diretamente ao consumidor. Então, é isto que me oferece dizer em relação à teoria locativa do web. Então, temos que prestar atenção, primeiro, na questão da característica das matérias-primas, como é que elas participam no processo de produção. Se elas participam a 100%, nós adicionamos ou adicionamos as matérias-primas, a matéria-prima A e a matéria-prima B, para o caso, a 100%. Quando há uma descrição de alguma perda ou alguma participação em percentagem da matéria-prima, temos que olhar para isso. E um outro fator não menos relevante também é olhar para as distâncias de separação entre as matérias-primas BA ou a matéria-prima B, ou então da matéria-prima A para o mercado consumidor, assim como da outra matéria também para o mercado consumidor. Então, esta é a explicação da aula que eu deixei convosco no formato PDF. É verdade que lá no texto corrido tem muitos aspectos de análise em relação a estas teorias. O importante, como resumo desta aula, é entendermos que existem várias teorias para a localização. Algumas delas são de natureza agrária, outras são de natureza econômica, geral, e outras são de natureza de localização da atividade industrial. Então, a nossa aula termina por aqui. Muito obrigado.